Em nome de Jesus amado, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3. Livro escrito por Moisés, como eu falei. Na ministração anterior, nós cuidamos muito do assunto Cristo pré-existencial. O Cristo que existia antes da criação dos céus e da terra. E hoje nós vamos partir do ponto de partida da criação do cosmos mesmo. Nós voltamos um tempo, em parte nós vamos voltar também. E eu escolhi esses 3 versículos, mais por uma questão de interpretação do texto, a maneira de enxergar e estudar os textos das Escrituras. Às vezes as pessoas têm algumas dificuldades em estudar os textos. E, por exemplo, uma coisa bem interessante, depois que eu vou explicar aqui na frente, vocês vão compreender como as Escrituras elas são organizadas, os seus textos, tá? E por que Moisés colocou dessa maneira? Porque foi organizado dessa maneira, ou talvez os escribas na frente organizaram dessa maneira. Isso é muito importante para você compreender a mensagem da criação. Eu leio mais ou menos umas 800 vezes Gênesis capítulo 1 ao 3 todo ano. Todo ano eu leio, para procurar entender, compreender. Praticamente todo dia, de manhã, à tarde, à noite, eu dou uma voltada. Às vezes estou lendo um outro livro, eu volto, para sintetizar algumas verdades e pedir que o Espírito Santo traga alguma coisa. É um assunto que já estamos ensinando há bastante tempo. E a palavra de Deus ela é infalível, ela é profunda. E cada vez que você estuda, você tem uma perspectiva diferente do texto, do que Deus está querendo falar e ministrar e ensinar. E no mundo odieno que nós vivemos, estudar sobre a criação é muito importante. Porque você sabe que as pessoas da igreja elas são muito criticadas pelo ensino do criacionismo. Só que quem critica, na verdade, não tem nenhuma fundamentação teológica para criticar, e às vezes o conhecimento teórico da física, da mecânica quântica, também são superficiais. E eu gosto muito da mecânica quântica e da física, como a coisa está evoluindo. Uma das coisas que me deixou mais feliz ali, acho que nos anos 90, foi quando estavam falando de criar o LHC, o acelerador de partículas, onde eles iam, através desse acelerador, gerar uma colisão entre as partículas para simular a criação do cosmos e do universo. Falei, esses caras não sabem onde eles estão entrando. E hoje os resultados que nós temos na física moderna, tudo estão apontando para a criação. Isso é fantástico. E eu me lembro que ali em 2007, acho que saiu a foto do acelerador de partículas, virou do meu computador. Eu acho que é uma das 7 maravilhas do mundo moderno e eu gostaria de um dia visitá-lo. Eu creio, não sei se pode visitar agora, é lá na Europa, Estados Unidos também fez um acelerador de partículas. E através disso, estudando a física, ela chegou a resultados tremendos. E me deixou perplexo. E tem muita coisa que a igreja é desinformada também, porque ela estuda pouco o assunto criação. Uma das questões que nós somos muito criticados, por exemplo, é sobre a teoria geocentrista, antiga, que a Igreja Católica adotou como dogma, ou seja, que todo o sistema solar, o Sol, os planetas giravam em torno da Terra. E por causa disso eu vi muitas vezes as pessoas criticando, como se fosse uma teoria bíblica da igreja, e que a Bíblia não dá base para isso, na verdade. O único texto que fala uma coisa semelhante é quando fala que Josué orou no livro de Josué e o sol se manteve posicionado até que Josué vencesse a batalha daquele dia. E vocês lembram que eu falei das regras de interpretação? Que não tem como você fundamentar uma teoria geocêntrica baseada nesse versículo. Até mesmo que é um ponto de vista histórico do escritor daquela época. Ele não tinha uma luneta, ele não tinha como observar
O livro de Juízes é um livro histórico, narrando a narrativa das vitórias do povo de Deus. E a Igreja Católica adotou como dogma, mas na verdade, essa teoria geocêntrica ela não foi desenvolvida por um cristão. Foi por um pensador grego, astrônomo, chamado Cláudio Ptolomeu, que desenvolveu essa teoria, fundamentada nas teorias de Aristóteles, Platão, e ele era um pagão. Só que a Igreja Católica adotou como dogma, sem reconhecer a regra de interpretação, que quando você tem um texto obscuro, você tem que ter 2 ou 3 textos para esclarecer. E se você vasculhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai ver 3 ou 4 textos que falam que, precisamente nenhum fala na verdade, tá? Que o Sol girava em torno da Terra. Só que daí eles esquecem, os críticos, que quem fundamentou a teoria heliocentrista foi um cristão, um sacerdote, médico, estudioso, que fundamentou Nicolau Copérnico, que todo mundo sabe. Ele fundamentou a teoria, né? A Terra e os planetas giram em torno do Sol. Isso aí ninguém fala. Era um cristão, um homem piedoso, um homem de Deus, que vivia para Deus. E não só ele, depois o Giordano Bruno também, que era também um monge cristão, ele não tinha como observar o espaço. Ele, através das suas ideias, que inclusive ele recebeu num sonho, eu creio que foi o próprio Senhor, ele chegou à conclusão que o universo era muito mais abrangente do que é. E que haviam planetas. E que o Sol era apenas mais uma estrela. É daí que acontece. Os seus filhos vão para a faculdade estudar, para a universidade. Um Brasil que foi descoberto há pouco tempo, 500 anos. Pouco tempo deixamos de ser terra de índio. Não é verdade? Enquanto você vê lá na Grécia, tudo bem que o Cláudio Ptolomeu desenvolveu uma teoria errada, mas não importa se ele desenvolveu uma teoria que não era correta, mas ele estava começando a pensar. E aqui, aí os seus filhos vão para a universidade, todos os livros que nós lemos vêm dos Estados Unidos, da Europa, eles pensam por nós e sofrem bullying. Porque um cristão não pode ser cientista. Para você ser cristão, você não pode ser cientista, não pode ser uma pessoa que pensa com uma mentalidade científica. E daí vocês lembram que eu falei que a teoria do Big Bang, a ideia da teoria não é se opor ao criacionismo. E essa teoria ela é difundida como se fosse alguém que não cria em Deus que concebeu essa teoria do Big Bang. Na verdade, também foi um cristão, um homem de Deus, contemporâneo de Albert Einstein, que criou essa teoria do Big Bang. E eu falei para vocês que a ideia dessa teoria, no início, é bom ouvir a pregação depois, quem puder, não era se opor ao criacionismo, até mesmo que ele também era um cristão, um sacerdote da Igreja de Deus, contemporâneo de Albert Einstein. Ele estava dando uma palestra na Universidade em Princeton, e o Einstein chegou e disse, olha, essa é a mais bela explicação sobre o criacionismo que eu já ouvi. E aí se propaga nas universidades, aí o teu filho vai para lá, né? Eu estudei, e aí os professores às vezes zombam, sendo que um cristão piedoso, um homem de Deus, ungido pelo Espírito Santo, criou a teoria. Isso ninguém fala. E aí, você ser crente é ser doido, é ser irracional, é não pensar. E outra coisa também que eu acho uma injustiça contra o padre, o sacerdote que criou essa teoria, que é o Georges-Henri Lemaitre, é que ele também foi o teórico que primeiramente criou a ideia da teoria da expansão do universo que eu estou falando. E daí um americano, depois de quase contemporâneo na frente, escreveu um material também, foi reconhecido como quem trouxe a ideia da teoria da expansão do cosmos. Mas na verdade foi ele, porque ele publicou um artigo bem antes, científico, falando sobre a teoria da expansão. Só que daí quando editou em inglês nos Estados Unidos,
cortaram um monte de parte. E ele trouxe essa teoria. Um servo de Deus também, que concebeu a teoria do Big Bang. Então é injusto você, quem já passou pela universidade, quando você recebe certas críticas, sem fundamento, na verdade são irracionais. E esse homem que criou essa teoria, em todo o tempo, ele criou essa teoria para mostrar o poder e a glória de Deus, a grandeza de Deus na criação. Então é mais ou menos por aí que nós vamos hoje. Tá? Então nós vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. E nós vamos mostrar aqui da singularidade a expansão do cosmos, do universo. Vai ser bem legal. Sintetiza. De repente, se agora você não entendeu muita coisa, a hora que o teu filho estiver lá estudando, um professor criticando, falando que é irracional, você fala, vai lá e escuta aquela pregação que você ouviu 4 anos atrás. Vai ter utilidade, tá? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Isso aqui, o cara pode fazer 40 anos de mecânica quântica, de física, ele não vai ter interpretação do Espírito de Deus se ele não tiver o Espírito Santo. E Deus está falando um monte de coisa que eles descobriram aqui desse texto, desse versículo, e mais porções do Gênesis capítulo 1 e 2, e eles não vão saber. Assim como muitas teorias da mecânica quântica e da física, das ciências avançadas, eu também como um teólogo, eu não vou saber. Ao menos que expliquem. Né? Então eles não vão entender em profundidade. Mas o texto bíblico ele é muito rico. Ainda mais quando parte da partida da interpretação a partir do hebraico. Para entender os verbos que estão sendo empregados no texto. Isso vai trazer mais luz, mais entendimento. Vai fazer com que muita coisa seja entendida e compreendida. Então hoje você preste bastante atenção. Vai ficar bem sintetizado na tua memória essa ministração e o Espírito Santo vai fazer com que você cresça em graça e conhecimento. A primeira coisa aqui que as Escrituras dizem, lá em Hebreus capítulo 11, também versículo 1, diz que pela fé nós entendemos que Deus criou o mundo, as coisas visíveis, a partir do invisível, daquilo que não existe. Do latim ex nihilo. Deus traz à existência as coisas que existem a partir daquilo que não existe. Presta atenção nisso aí. O texto de Hebreus está dizendo isso. Ok? Que Deus traz à existência as coisas que existem a partir daquilo que não existe. Está na tua Bíblia. Tá? Aí de repente aparece a mecânica quântica explicando uma coisa parecida. Aí como o crente não entende a Bíblia, não interpreta a Bíblia, ele fala que o cara é louco. Como pode ser louco? É criatura de Deus e iluminada por Deus para descobrir mesmo. A Terra, o universo, o cosmos está aí para ser estudado, examinado. Deus deu capacidade à sua criação. Nós somos capacitados e dotados, seja cristão ou não. Ok? Deus capacitou. Agora o cristão, a diferença é que ele é capacitado também pela palavra, pelo sopro da vida que é o Espírito de Deus. Eu vou ler algumas coisas aqui e vamos ir caminhando em frente, tá? Nós temos um bom tempo hoje. Olha o que esse físico nuclear diz, muito famoso. Ernest Rutherford. Como é possível um átomo vazio formar o sólido que nos rodeia? A primeira coisa, gente, que nós precisamos compreender é que por muito tempo não se sabia que o átomo era um nada, vazio. Aí com a evolução da ciência, o estudo da física, da mecânica quântica, descobriram que o átomo é vazio. O acelerador de partículas, o LHC, ele foi um projeto de muito investimento justamente para chegar a algumas conclusões que havia uma partícula que há muito tempo os cientistas estavam tentando descobrir, que é de Bose-Higgs, acho que é o nome, a partícula que originou todas as coisas.
Em 2012, chegaram à conclusão que essa partícula existe, ou partícula de Deus, de onde se originou todas as coisas. Mas daí é apenas um ponto do assunto que nós vamos falar, tá? Com esse avanço da física, na verdade, ela vai se aproximou tanto do criacionismo que não tem mais como fugir dessa realidade. Aí já estão criando outras teorias. Tem um estudante de Oxford, um professor, acho que é de Oxford, que ele criou uma teoria do universo como um processador de informações. E eles estão dizendo que essa teoria ela vai ser a próxima que vai crescer dentro da comunidade científica, ou seja, eles dizem que tudo no universo está trocando informações, as partículas trocam as informações entre si, quando você pisa aí no chão, está trocando informação, sentado na cadeira, eu com o microfone, com o computador, sentado no banco, está trocando informações. E de fato, quando você vai estudar, principalmente a Torá, o Velho Testamento, sobre as leis, você percebe que isso é uma grande verdade. A vida, o Espírito de Deus está no cosmos. E de acordo com as leis da Torá, do Velho Testamento, que muita gente acha que deve deixar de lado, eu estou explicando o Velho Testamento aqui, a importância do VT, falei muito na ministração passada. De fato, existe uma troca constante de informação no cosmos, no universo. Não estou dizendo que é um mega computador como Matrix, aquele filme. Mas, de fato, as informações elas são constantes. Existem cálculos para provar isso daí. Então, outras teorias têm surgido e eu vou falar lá na frente. O padre do Big Bang é o que está mais certo de acordo com o Gênesis, a criação do Gênesis. Embora essa teoria do universo como processador de informações, ela vai se encaixar num período aqui do Gênesis que eu vou estar falando. Tá ok? E você vai entender que esses caras que parecem malucos, na verdade eles estão mostrando uma realidade que as escrituras já diziam há muito tempo. E nós precisamos apenas estudar e destrinchar isso. Olha o que esse físico aqui disse, o criador da física quântica. Não existe o que chamamos de matéria. Lembra que eu falei que Deus criou a partir do nada, ex nihilo. Eu estou ensinando Bíblia aqui, gente. Eu não estou ensinando, falando apenas de ciência. Porque está explicando a Bíblia, daí a pouco alguns pensam que está dando uma aula de ciência. Não é isso. Estou fundamentando o que a Bíblia diz, e o que a ciência dizia que a Bíblia não dizia que estava errado, a Bíblia estava dizendo e estava certa. E como eles chegaram à conclusão, pelos estudos, de fato, dá para entender que a Bíblia realmente estava certa. E eu vou explicar lá no velho Moisés, barbudo do deserto, que ele fala disso aí também, tá? Não existe o que chamamos de matéria. Toda matéria existe apenas em virtude de uma força que leva as partículas de um átomo a vibrar e manter equilibrado esse diminuto sistema solar que é o átomo. Temos de aceitar a existência de uma mente consciente e inteligente por trás dessa força. Essa mente matriz, essa é a matriz de toda a matéria. Lógico que um físico da mecânica quântica, ele não vai colocar Deus, né? Pelo amor de Deus, é uma explosão no mundo científico, dá problema. Se ele colocar Deus, então ele vai colocar uma matriz inteligente, uma mente superior, que criou do nada, que originou uma potencialidade, uma força, uma energia, uma onda, uma vibração, um monte de coisa. Mas nós vamos estudar lá na frente, vamos ver se Deus criou ou não criou. O texto que nós lemos, no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo bará apresenta Deus como sujeito e se refere a tirar algo do nada. Quando Moisés empregou o verbo bará, dizendo no princípio criou Elohim os céus e a terra, o verbo empregado é bará, e Deus como sujeito traz em síntese a ideia de que Deus trouxe à existência tudo que existe a partir do nada. Como eu falei, Hebreus capítulo 1, versículo 1, do ex nihilo. Deus trouxe à existência aquilo que existe a partir daquilo que não existe. Olha aí o velho Moisés aí, confirmando a teoria da mecânica quântica e da física quântica. Deus trouxe à existência a partir do nada. Ok? E quando você vai estudar a física moderna, você vai entender uma coisa frustrante ao mesmo tempo para quem não conhece Deus, mas para quem conhece Deus é tremendo. Ok? Que a matéria nada é.
Por isso que você é espírito e vida. Por isso, quando eu olho para você, eu vejo Cristo em você. Eu vejo o Espírito de Deus em você. Porque, de fato, de acordo com todas as teorias, a tua matéria, o teu corpo, nada é. Deus criou o primeiro nada, ok? Pois ele tem que ser absoluto e não pode ser o nada. É a primeira coisa. Se Deus criou a partir do nada, o nada não pode ser Deus. Deus tem que ser absoluto. A partir do nada, ele trouxe o cosmos à existência. Isso também eu vou explicar lá na frente, que a física quântica, a mecânica quântica explica também que surgiu do nada. Por isso eu coloquei singularidade, que é um termo da física, mecânica quântica. Para você entender o que é singularidade, pense o planeta Júpiter, que é um dos maiores do sistema solar. Pega Júpiter e 1 milhão de planetas do tamanho de Júpiter, ok? E forma um só planeta. Todo mundo deve já ter ouvido falar dos buracos negros. Eu creio que é mais expressão, a gente vê até em super-heróis, o filme de super-heróis, isso. E você pega esse planeta Júpiter, que tem essa junção de massa, uma força tremenda da gravidade, e pega e joga dentro de um buraco negro. É isso que a mecânica quântica vai explicar. Que existe uma gravidade infinita. Esse megaplaneta, ele vai se comprimir, até ele se reduzir a algo chamado nada, singularidade. Aí os caras, para tentarem fugir, nada é nada, ok? Estão dizendo, mas esse nada da física não é o mesmo nada tal qual nós concebemos. Nós, de fato, quando você pegar e lançar no buraco negro, esse megaplaneta ele vai se reduzir a nada. Por isso Deus tem que ser absoluto. Deus não pode ser nada. E o criador da teoria do Big Bang, o padre Lemaitre, ele preocupou-se muito com isso, para fundamentar a teoria. Por ser um criacionista, ele se preocupou com isso. Então ele disse que o cosmos surgiu de um vácuo. Deus criou um vazio, e para Deus não existe um vazio onde ele não se ocupa. É por isso que quando seu coração se dizia vazio na nossa linguagem, foi habitado pelo Espírito Santo. Então, Deus não pode ser o nada. Deus é infinito. Ele reina sobre todas as dimensões criadas de tempo e espaço. Vocês lembram que eu introduzi, às vezes a gente está falando, estamos introduzindo aqui a mensagem do tempo, para depois começarmos a falar da criação e depois do reino? Aí às vezes as pessoas não conseguem entender a conexão onde você quer chegar, onde o Espírito Santo quer levar. E eu disse para vocês, eu vou falar do tempo, e eu disse para vocês que o tempo é criado, tempo e espaço. E a própria mecânica quântica explica hoje, se pegar o tempo e espaço e lançar na dimensão de um buraco negro, também se reduz a nada. O tempo é criado. A ciência já explica isso, a partir da teoria do Big Bang. O surgimento do tempo, o primeiro minuto do cosmos. Esse universo que tem 13,7 bilhões de anos, ele surgiu a partir do poder e da palavra de Deus. Ele surgiu do nada, como diz as Escrituras. Esse assunto aqui vai embora, vai muita coisa ainda aí, gente. Estamos só começando, não pira aí não do outro lado, senão até eu vou me pirar aqui. Então ele reina. Ele reina sobre toda a criação. O tempo e o espaço são criações de Deus. Salomão diz que Deus não habita nos céus, ele habita nos céus dos céus. Aí uns caras malucos surgiram aí também, da física e da mecânica quântica, trazendo a teoria do multiverso, que existe universo sobre universo, não tem só esse universo conhecido. Aí o cara falou assim, mas e aí, se existe esse universo, para que isso? O multiverso, universo sobre universo. Ele falou, não, você está vivendo neles. Num você está tomando café, no outro você está mexendo com o computador, no outro você está jogando futebol. Loucura. Antes do tempo e espaço, Deus era. Eu falei para vocês que antes do cosmos, Deus era. Deus habita acima dos céus dos céus. Eu expliquei várias vezes, a teologia reformada sintetiza isso. Van Grone bem. Deus não habita no cosmos criado. Ele não habita no cosmos, ele é acima, ele é
é infinito. O cosmos não pode conter a glória e a grandeza de Deus. Embora ele esteja em todo lugar, né? Aí fica essa teoria do buraco negro aí, que as equações da física não conseguem achar uma resposta, ninguém consegue chegar a uma conclusão do que se trata. E aí os caras estão falando que é um portal por onde os extraterrestres vêm à Terra. Aí achava que iam saber tudo sobre o cosmos, Júlio. Que estudando, com o acelerador de partículas, com o estudo, com toda a tecnologia científica, acharam que o nosso Deus é um Deus que realmente, igual Einstein previa, que era uma equação matemática previsível. E quando ele estava morrendo, inclusive o Albert Einstein, a enfermeira dele disse assim, talvez Deus não queira ser observado, talvez ele não goste de curiosos. Primeiro que ele foi confrontado com a ideia de que Deus não joga dados com o universo, né? Que ele não acreditava na imprevisibilidade de Deus. Ele era determinista, é igual os arminianos, do livre-arbítrio, entendeu? É que tudo funciona por escolha, que ele poderia ter uma previsão de um acontecimento, de uma catástrofe, que poderia trazer a resposta para a cura de tudo a partir de cálculos matemáticos. Aí a ideia de outro físico, o princípio da incerteza, de conforme as escrituras ensinam, o próprio Jesus aplicou esse princípio. O dia que eu vou vir, vocês não sabem. Eu não sei o dia, só o Pai sabe. Muitas vezes ele deixou isso aí. E a dúvida, Baracha, ela é muito importante nesse sentido teológico, porque por causa dela você precisou ter fé, eu precisei ter fé para chegar a Deus. Por isso que Deus deu a fé. Mas nesse sentido ela é importante, né? A incerteza, ela vai te conduzir a Deus. Ela vai te levar a Deus. Não estou falando da semente do maligno que o diabo semeou, descrer na palavra, desobedecer à palavra, mas a incerteza como um princípio. Isso é simples, né? Eu estava preparando um estudo, e aí eu acordei e falei com Rejane assim, Rejane, tem uma coisa que eu vou lá e não vou te acreditar. Ela ficou rindo assim, brincando. Eu falei o seguinte, o Barcelona me ligou. Como assim o Barcelona? Recebi um telefonema do Barcelona. Ela ficou rindo. O que é? Que o Barcelona vai contratar o pastor Mike Barash para substituir Messi. Ela caiu na gargalhada. Você acredita que ele pode substituir o Messi e fazer tantos gols? Meu Deus do céu, jamais! Nem que Deus faça milagre. Aí certeza. Precisa, entendeu? Porque tem gente que é bobo. Você chega e fala, não, eu creio que Deus vai fazer, o Baracha nunca vai. Não tem como. Você nunca vai ser igual o Messi, cara. Nunca. Nem nessa vida, nem no porvir, meu. Aí ela até brincou, se fosse o Benihim que ele ia substituir, eu acreditaria. Então Deus habita acima do tempo e espaço. Ele não habita no tempo e espaço, tá? Vamos ler alguns textos aqui das escrituras em Hebreus 11:3, que diz, pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram feitas. Apocalipse 4:11, 2 Pedro 3:4, dizendo, onde está a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, desde o princípio da criação. Também diz Marcos 13:19, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Isso aqui é para fundamentar a criação, tá? As escrituras, em todo tempo, ela vai trabalhar a criação. Que a criação foi criada por Deus, que nós fomos criados por Deus. Nós vamos trabalhar depois na frente a mensagem da criação pelo Fichte, que é a criação, outra ideia de criação, que é a criação do homem feito à imagem e semelhança de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender, segundo as escrituras, tá? É que o nada existe. E eu vou mostrar na frente isso aí. O nada existe, tá? Já falei da singularidade, que o nada existe, tá? Olha o que Deus fala aqui. Deus é tão sublime que esse texto é o texto que sempre me frustrou mais, Júlio, desde que eu me converti. Quando eu li esses textos falando isso aqui, realmente o que Deus está querendo dizer com isso? Todas as nações são como nada perante Ele. Olha, continua.
ele as considera menos que nada como coisa vã. Você sabe o que é menos que nada? Eu também não sei, só Deus sabe. Isaías 40:17. Porque o nada para Deus é alguma coisa. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Jó 26:7. Eis que sois menos do que nada e a vossa obra é menos do que nada. Abominação quem vos escolhe. Isaías 41:24. Se você nunca ouviu falar do menos do que nada, então comece a acreditar agora que o nada existe. Isso vale para tudo. Vale até para dinheiro. Você não tem nada no teu bolso agora, mas pela fé, pelo Espírito de Deus, você tem. O que você não tem, Deus traz à existência a partir daquilo que não existe, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, porque o poder dele agora opera em nós. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1:20. Oriento você a ouvir a mensagem que o Barache ensinou sobre revelação geral. A importância de você estudar a criação é que a criação revela a glória de Deus. O homem é desculpável diante de Deus porque a criação manifesta a glória e a grandeza de Deus. A criação, o cosmos, é uma pregação, é uma evangelização sem palavras, silenciosa. Cada vez que o homem olha para as constelações, para as estrelas, para as galáxias, ou estuda, está vendo a manifestação da grandeza e da glória de Deus. O teu poder está sendo revelado na criação, para que todo homem se torne desculpável. O homem não pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não criei porque não me pregaram o evangelho. O Senhor vai ver, mas o evangelho estava nos céus, minha criatura bonita, linda, maravilhosa. Revela a minha glória e grandeza. Porque para Deus nada é impossível. É outra coisa que expressa a ideia do nada. Para nós o nada é nada, mas para Deus não existe impossível. Ele pode todas as coisas porque Ele é Deus. Veja uma coisa aqui. Se do nada Deus criou tudo que existe, a mecânica quântica ela chegou a algumas situações interessantes. Há flutuações no vácuo quântico do universo, mesmo removendo todas as partículas. Tudo que existe é partícula. Você é partícula. Molécula, átomo, elétron, neutrinos, bósons, quarks, um monte de partículas amontoadas formam você, formam eu e tudo isso daqui. Se remover todas as partículas, fazer uma limpeza, uma faxina geral, limpar todas as ruas do cosmos e deixar nada, eles chegaram à conclusão que existem flutuações no universo. Agora, o que são essas flutuações? Porque antes eles tinham dificuldade de entender o que a palavra de Deus diz, como nós lemos, que Deus criou tudo a partir do nada, que o que é invisível veio daquilo que não existe. Eles tinham essa dificuldade e acreditavam que precisavam ter partículas para existir o universo, o cosmos, eu, você, inclusive você, né? Precisava disso. E agora? Não tem partícula, não tem nada. A ciência evoluiu, a mecânica evoluiu, a quântica evoluiu. Aí existem ondas de flutuação. Da onde vêm essas ondas? Lá na frente nós vamos saber o que são essas ondas. O universo a partir do nada significa que o universo veio de uma potencialidade. Essa é uma afirmação física, de uma potencialidade. Vem de uma onda. Essa potencialidade não tem partícula, não tem nada. Quem não partir para essa teoria agora, né, que chegou à conclusão que abalou o mundo da física, está fora da ciência, está fora da física. É uma teoria comprovada.
nada, foi investimento, anos de estudo de ciência para chegar a essa conclusão que as escrituras já diziam lá desde o tempo de Moisés no deserto. Por que não leram as escrituras e falaram? De fato, se foi do nada, ok, foi do nada. Mas foi bom que estudassem. Foi bom que pesquisassem, fosse bom que aprofundassem, foi bom que investiu dinheiro, estudou, gastou tempo, anos e mais anos de estudo, de princípios, de teorias, para chegar à conclusão de que o cosmos veio do nada. Aí agora tem que inventar um monte de situações, para não esconder essa frustração do mundo da física. Flutuação do nada, surge do nada. Universo a partir do nada significa uma potencialidade. Essa potencialidade, nós falamos que não cremos no princípio da primeira causa, mas não pode falar Deus, entendeu? Isso é um problema muito sério. Toda a massa e energia do universo, toda a curvatura gravitacional, teoria de Einstein está entrando aqui já, todas as somas vão a zero. Isso é mecânica quântica, isso é física. E aí chega ao princípio da singularidade, é zero, é nada. E as escrituras dizem que Deus fez o que é visível a partir do nada. Não tem para onde fugir. Quando você chega ao nada, não há equação, não há teoria, não há fundamentação, não há comprovação, não há mais ciência, há fé. Por isso que as escrituras dizem, pela fé você entende que o que é visível veio daquilo que é invisível, o visível veio do invisível pela palavra da boca de Deus, Elohim. Se você pegar o espaço-tempo, como eu disse, colocar ao buraco negro, ele vai reduzir a nada. Então, aí a ideia da palavra singularidade, que eu coloquei lá no tema. Então, o universo realmente veio do nada, conforme afirmam as escrituras. No princípio, o cosmo, hoje visível, não tinha tamanho nenhum. Teoria do Big Bang. No princípio do Big Bang, no primeiro ponto de partida, no primeiro segundo cálculo de cálculo sobre cálculo ali, não tinha tamanho nenhum. Mas nas mãos do Criador, um embrião de dimensão zero é alguma coisa. A singularidade é. Porque para Deus nada é. Porque Ele disse, vós sois menos do que nada. Falando para as nações de Israel. Então, nas mãos de Deus, a singularidade é. Para a mecânica quântica não é. Ela não pode além da singularidade, ela não pode compreender, ela não pode entender um buraco negro, mas para Deus o nada é. E ele disse, haja e ouve pela palavra da sua boca, porque o nosso Deus é poderoso. No princípio, na singularidade, nós podemos colocar esse princípio inicial de Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, como a singularidade. Nada. Não havia nada. Não havia partícula, não havia átomos, não havia quarks, não havia bósons, não havia nada. Mas no princípio, na singularidade, no início de tudo, Deus deu start. Porque tudo estava em Deus, mas tudo não era Deus. Ele criou o vácuo de onde ele começou sua criação. Ele criou nada. Ele criou o vácuo. Ele criou o vazio. E daí eu tenho que ficar com meu irmão George R. Lemaitre. O cosmos realmente, possivelmente, surgiu do nada. Dificilmente eu conseguiria descreditar a teoria do Big Bang. Nesse sentido que estamos estudando. Porque de qualquer forma vai cair na mesma equação. Tudo veio do nada, surgiu do nada. Em questão de 1 minuto o cosmos apareceu, surgiu, expandiu. Inúmeras galáxias. Só no aglomerado de Virgem, a qual está a nossa galáxia Via Láctea, tem mais de 1000 galáxias, milhares de galáxias. Milhares de estrelas. E existem mais planetas do que estrelas. Só no aglomerado de Virgem. Existem mais de 100 bilhões de galáxias.
Isso é muito para você? Tudo começou do nada. Você surgiu do nada. Desse pontinho, desse vácuo. Lá estava a tua vida, o teu casamento, o teu carro, esse violão, tudo naquele pontinho. Tudo se resumia ali. Onde Deus liberou a sua palavra no nada. Ou singularidade, esse nada da física quântica. Ali você estava, eu estava ali. E essas dimensões de 100 bilhões de galáxias, que haja multiversos, estava no pontinho. Estava no início, no princípio de Gênesis, quando Deus começou a criar. Lógico que a gente pode, né, Mike, conjecturar nas escrituras. Eu gosto muito quando Gênesis fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pode abranger terra. Acho que o planeta Terra é só a Terra. Milhares de bilhões e bilhões de planetas Terra por aí espalhados. Não como o nosso habitava, onde Deus nos colocou, mas Marte é um planeta Terra, Júpiter é um planeta Terra. Então, Deus, pelo seu poder, criou muitos planetas, inclusive planetas órfãos, né, que não estão em torno de uma estrela, não são visíveis com muita facilidade. Estão por aí. Se haja multiverso. Importante é como tudo surgiu, e diz as escrituras que foi a partir do nada, pela palavra da boca de Deus. Então, essa flutuação quântica, que eles tanto falam aí, ondas de flutuação, no vácuo do universo, se você remover todas as partículas, resume-se a nada. Universo a partir do nada significa que veio de uma potencialidade, ok? Toda massa e energia do universo, toda curvatura gravitacional, questão tempo e espaço, todas as somas vão dar zero, ok? Então não tem como fugir. Na singularidade, então, o universo realmente veio do nada, conforme as escrituras. Isso aí é fato. Isso é mecânica quântica, chegou a essa conclusão, gente. Se fizer falar qualquer coisa ao contrário, lá na frente eu vou falar isso aqui. Aí foi uma perda de tempo e de esforço. Aí você pode declarar a morte da mecânica quântica e da física. Porque estudaram tanto tempo, tantas mentes, grandes mentes que Deus deu para o planeta, para chegar a essa teoria, estudar que realmente o cosmos veio do nada, como diz as escrituras, de repente negam tudo. Já tem gente negando aí, eu vou falar lá na frente. Aí agora o universo é um processador de informações. Agora o universo sempre existiu. Mas não vai mudar muito não. Lá na frente nós vamos falar isso aqui, porque de acordo com as escrituras não tem como fugir desse princípio. Então, no princípio o cosmos, hoje visível, não tinha tamanho nenhum. Entenda isso. A Bíblia diz isso, não diz? Tinha tamanho? Era o quê? Nada. Era nada, José. A Bíblia está dizendo, ok? No Velho e no Novo Testamento. Mas na mão do Criador, como eu disse, a singularidade é alguma coisa. No princípio da singularidade, já falamos isso aqui, tudo estava em Deus, nas mãos de Deus. Olha aqui o que diz sobre Jesus, porque eu falei que não tem como você estudar a criação sem tirar Jesus. Daí, se uma criança vem e fala assim, Jesus criou o universo, você fica totalmente assustado. Mas Jesus desse tamanhozinho, universo, com 100 bilhões de galáxias, multiverso, mas daí não era nada. Ele falou a palavra e aconteceu. O que muda se Deus é Jesus encarnado, pequeno, ou se Deus é grande? O que importa é o poder dele. Dinamite é uma bomba pequena, bomba atômica é uma bomba pequena. Olha o que ela faz. Então, muita gente, por causa disso aí, descrê na divindade de Jesus. Jesus não pode ser Deus, mas peraí, mas veio nada. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16. Então tudo foi criado por ele e para ele. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, o único Deus sábio, seja honra, glória para sempre. Amém. 1 Timóteo 1,17. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos que tratar. Hebreus 4,13. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. Eclesiastes 4:3-14.
Esse é o velho do Velho Testamento que Nietzsche tentou matar, tentou excluir, acabar com a festa, mas ele continua mais vivo do que nunca. Agora vamos entrar aqui na teoria do Georges R. Lemaitre. Do nada, um ponto primordial, ok? Embora é indefinível esse ponto, se explodiu ou não, tudo se expandiu em um caos de fogo e múltiplas ondas de energia. É isso que a teoria diz, ok? Até se tornar tudo em trevas, conforme primeiramente as Escrituras dizem. E disse Deus, haja luz. Está de acordo com as Escrituras. Deixa eu te explicar. A teoria dele, que a partir do nada, ok? O ponto primordial, tudo se expandiu. E havia fogo. Você sabe o que o nosso Deus é? Fogo consumidor, a palavra dele é fogo, é vida. Havia nada, tudo se expandiu, ok? E as Escrituras diz lá em Gênesis, o capítulo 1, versículo 2, que havia caos sobre a face do abismo. Presta atenção no que eu vou te explicar aqui, por isso que tem que ler com cuidado as Escrituras. Gênesis capítulo 1 e versículo 2, Deus não começa a pronunciar. Moisés está dizendo, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia caos e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Só no versículo 3 diz, haja luz e houve luz. E propriamente quando você estuda o texto das Escrituras, ele não está preocupado com a criação da terra em si, no resto do contexto ali. Ele já dá um apontamento em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, ok? Então lá para frente não está preocupado, fala que havia caos, e que havia um abismo, e aí Deus disse, haja luz. O que uma explosão causa? Caos, desordem, e houve uma expansão dessa polpa, né? Tem muitas descobertas científicas para provar isso, e uma coisa que se encaixa bem para você crer que realmente existiu isso, é a quantidade de hélio que existe no cosmos, as ondas de rádio e luz, que apontam realmente para o início dessa maneira. Então, quando os caras estão voltando e tentando dizer que o universo sempre existiu, teoria de processamento de informação, isso é perigoso. Porque isso vai contra toda a ciência e todo o esforço da ciência para comprovar uma teoria. Então, veja bem, houve caos. Se expandiu em fogo, em energia, em seja lá o que você quiser, em flutuação quântica, em ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, ondas de luz. Houve uma expansão ou inflação, como dizem os teóricos da teoria. E depois houve um grande esfriamento. E tudo ficou escuro por cerca de 200 milhões de anos. E era caos, conforme diz o texto. Segundo alguns teólogos, diz que a criação ela ocorreu em 2 etapas. Eu concordo com isso também, é a teologia bíblica. E havia trevas, 200 milhões. Então, quando Deus aparece dizendo haja luz, né, que a física explica a teoria, que começou a acender as estrelas, as luzes, os luminares, as leis da gravidade ajudando a organizar, como pôr tudo para ficar como deveria estar, ok? Tem uma coisa que eu não concordo, que diz que depois houve uma supernova, que é a explosão gigante, a qual surgiu o cosmos, de certa forma. É uma coisa interessante, porque em volta do nosso sistema solar existe trilhões de cometas em torno dele. Então, pode ter algum sentido também. Posso discordar, mas também totalmente não todo. Tem vezes que nas escrituras você não consegue base para tudo que se explica cientificamente. E fica complicado, muita coisa assim. Você tem que gastar tempo estudando Velho e Novo Testamento. Então, de fato, de acordo com as escrituras, houve um caos, uma expansão, uma grande expansão, ok? E de fato houve trevas. E Deus aparece dizendo, haja luz. Está correto. A ciência e as escrituras. E ele aparece falando do versículo 3, haja luz, já estava criado. Já existia. Quando ele falou haja luz. Depois vai falar mais ou menos da criação dos animais, dos peixes, do gado. Lá na frente o Gênesis vai falar também, mais uma vez, criou céus e terra, mas já estava. Ele já criou tudo pela sua palavra.
Pelo poder da tua palavra, tudo foi criado a partir do nada. E eles não estão errados em relação a isso. Agora, nós discutimos a questão se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, se o cosmos tem 13,7 bilhões de anos, como diz, como algumas correntes teológicas falam que a Terra tem 6 mil anos, nós até falamos que vamos entrar em uma complexidade em relação aos próprios dinossauros. Eu não creio que a Terra é mais velha do que o Sol, as estrelas, porque eu creio nesse princípio do Big Bang, surgiu por lá já tudo, e quando Deus disse haja luz, ele estava num processo que eu vou falar na frente, que é organizando a sua criação. A luz na tua vida, o que ela vai fazer? Trazer a luz, tudo, você vai organizar a tua vida, a tua casa. Se tiver tudo no escuro, você vai tropeçar, vai ficar um caos. Conforme afirma as Escrituras, Deus não depende da matéria para criar, ok? No início só existia a palavra que se materializou, assim como Jesus também se encarnou, sendo um espírito e vida. Veio ao ventre de Maria e se encarnou. Assim, quando Deus liberou a sua palavra, a palavra ela se materializou em forma de átomos, de partículas. Ela como um fogo ativo no início da criação. E tudo isso que surgiu de um segundo foi a palavra da boca de Deus. Se alguém duvidava que tudo surgiu de uma hora para outra, ok. Mas daí tudo bem. Nós somos muito criticados que quando um pastor fala que a Terra tem 6 mil anos, eu vou defender os pastores, mesmo não crendo nessa teoria. Por que eu tenho que crer que o cosmos surgiu de um segundo e eu não posso crer que a Terra surgiu de 6 mil anos? Tem 6 mil anos. Lógico que eu não creio nisso. Estou mais fundamentado no Unigênesis aqui, um estudo mais aprofundado. Mas não teria autoridade para você virar e falar, por exemplo, Júlio, que a Terra não tem 6 mil anos, porque se o cosmos surgiu de um ano, não teria autoridade. Como diz o Lucas, estava observando a posição teológica que alguns teólogos dizem, ela foi criada de forma envelhecida. E outra coisa, na eternidade não tem tempo, não tem dias, não tem hora. Isso é criação do homem, é antropoformismo, é uma linguagem humana para expressar uma ideia de Deus do Criador, para expressar, ok? Aos dias da criação lá, nós vamos falar isso na frente. Então, assim, é muita crítica aos irmãos, à igreja, aos cristãos, mas mesmo assim sem pensar, sem fundamentar. Né? Tem até uma irmã aqui da igreja que é geóloga, na faculdade sofreu bullying. Ah, porque não pode ser cristão e ser cientista. Peraí, mas o cara que criou a teoria do Big Bang não era cristão? Giordano Bruno, que criou a teoria do universo infinito, as ideias de um universo infinito não era cristão? Copérnico, da teoria heliocêntrica, não era cristão? Quem fundamentou uma das melhores teorias científicas sobre a criação do cosmos? Um sacerdote cristão. Agora o cara vem do Brasil, né? Tá ali na UFPR, acha que é um gênio do conhecimento. Aí só estuda a Terra, o geólogo, né? Basicamente a Terra. Aí sabe tudo de criação. Sabe tudo de cosmos, de mecânica quântica, sabe de tudo e se acha no direito de ofender um aluno. Se o George R. Lemaitre criou a teoria da expansão do cosmos e era um homem de Deus, caminhando com o Senhor, a qual toda a mecânica quântica, a física, dedica... Vai na internet e começa a pesquisar. Tudo se fundamenta basicamente na teoria dele. Agora vem os caras de hoje, brasileiros, terra de Tupiniquim, falar que você não pode ser cristão e estudar ciência, meu Deus do céu. Tem misericórdia, Jesus. Quanta pobreza de espírito, né? O próprio Albert Einstein, ele era meio cético, meio crente. No final da vida ele mostrou isso. Embora fosse alemão, ele era um judeu. E judeu é eleitor, né? E a teoria da relatividade dele é muito baseada em Gênesis. Então, veja bem. Então, vamos evoluir aqui e terminar logo isso? No início só existia a palavra que se materializou, ok? O cosmos não é nada para Deus, pois continua a singularidade para ele, conforme a própria mecânica quântica diz, que tudo é como nada. Ok? Olha o que diz aqui o Lawrence Krauss.
A gente fala de brasileiro preconceituoso, né? Tem bons brasileiros inteligentes, criamos o avião, como os americanos têm mania de patentear tudo, quando teve os Jogos Olímpicos lá. Na produção lá do evento, colocaram o Santos Dumont viajando sobre o rio, diz que lá na rede dos Estados Unidos, não sei se é CNN, os caras tomaram o microfone e começaram a falar, peraí, mas não foram os brasileiros que criaram o avião? Olha aqui, como então não há nada, nenhuma energia, não há matéria, não há tempo, de repente uma tremenda explosão dá luz ao espaço, tempo e matéria. Isso é um físico. E a partir desse primeiro segundo que vai surgir do nada um caos queimando de calor inimaginável. A polpa disforme vai inchar, estendendo em todas as direções até esfriar lentamente. Ok? De acordo com as escrituras, Deus empregou elementos. Vamos lá, vamos aprofundar nas escrituras. Tá entre aspas, tá? Básicos para trazer à existência toda a extensão do universo. Primeiro, paracletos no grego, ou no hebraico, como diz no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 2, Rua, Espírito de Deus, ou ar dos pulmões de Deus. Entenda, havia nada, ok? Um vazio, e Deus libera a sua palavra. A palavra da sua boca. O Espírito de Deus. Lá na frente você vai entender umas coisas bem interessantes sobre isso daqui. Através do ar dos pulmões de Deus, quando você fala, você emite ondas sonoras. Verdade ou não é? Você emite ondas sonoras. Fluíram do eco ao ato primordial. Se a gente quer pegar como base a singularidade, o ato, uma pequena partícula. A polpa disforme vai inchar, conforme essa teoria, estender em todas as direções e esfriar lentamente. Até que Deus diga, haja luz, conforme nós lemos no versículo. Após o caos, e houve luz. A fala de Deus produziu vibrações e ondas poderosas. Quando você fala, gente, até atestando pela nossa fala, produz vibrações, ondas. Isso ecoou no eco, no vazio. É daí que surgiu toda a criação. Do nada, mas por essas ondas poderosas da voz de Deus, ondas sonoras, vibrações, cheias de fogo, de vida, da palavra de Deus, do Espírito de Deus. E se partimos do princípio, do ponto primordial, ok? Ele começou a se expandir o cosmos em um segundo. Já estava tudo lá. Aleluia, glória a Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,3. Não tem como tirar Jesus da criação. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o amém, testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Ele é o princípio da criação de Deus. Por ele tudo foi criado. Por ele tudo existe, para ele, para a glória dele. Olha o que Colossenses 1,15 diz. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou o cabeça, a mente, a ideia, a palavra de toda a criação, não uma criação. Deus colocou nada na palma de suas mãos e declarou a palavra da sua boca, liberando as ondas poderosas de criação. Agora vamos entrar numa coisa mais profunda aqui. Houve um processo progressivo na criação. E houve intervalo de tempos. De acordo com o texto de Gênesis. Houve um processo na criação. A expansão, ok? Se estava tudo escuro e ele disse, haja luz. E havia caos, houve um processo. Embora de uma vez tudo foi processado. E houve um intervalo de tempo. Aí, por isso que o texto do Velho Testamento diz que houve 24 horas. Um intervalo, houve um processo de tempo na criação. Se houve 200 milhões de escuridão, ou que seja um dia, não vai importar muito, mediante o que nós estamos estudando, entrando em mecânica quântica aqui, um dia para Deus
ou 1000 anos, ou 1 milhão, ou 1 trilhão, 1 zilhão de anos, nada muda. Até mesmo quando você vai estudar essas teorias, é interessante, que diz que se você, Mike, passar um dia no buraco negro, segundo a teoria, quando você voltar, já passou zilhões de anos e nem o cosmos existe mais. Tem até um filme aí interessante, Interestelar, passa algumas coisas dessa ideia aí, bem interessante. Então houve um processo, ok? De acordo com Gênesis, na criação. Vamos para frente. Houve um trabalho de supervisão na criação conforme as Escrituras. Porque o Espírito de Deus, ele pairava sobre a obra da criação. Houve uma supervisão. A ideia do texto hebraico ali é que o Espírito gerava vida. Se estão tentando descobrir de onde vem a vida é o próprio Espírito de Deus, o sopro de Deus, o sopro de Deus. O Espírito de Deus é a vida. Chocar isso. A ideia é realmente chocar no hebraico, que é a mesma ideia de quando a galinha fica 21 dias sobre os ovos, gerando vida. Então o Espírito de Deus gerava vida. Houve um trabalho e controle de qualidade, exame minucioso sobre a criação. Houve um controle de qualidade. Por quê? As Escrituras dizem que Deus fez a luz, disse que era bom. Tudo que Deus criava, ele falava, era bom. Quando ele criou o homem, eis que é muito bom. É melhor do que tudo que eu criei. Sabia? Que você é melhor do que tudo que Deus criou. Todas as obras da criação. Então houve um controle de qualidade, Júlio. Ele estava inspecionando, examinando a sua criação. Então não é bem assim como as pessoas pensam. Tem gente que chega e fala, Deus criou o universo e deixou abandonado. Você não é uma partícula de poeira perdida nesse quase infinito universo. Há um Deus que supervisionou você na criação. Há um Deus que conhece a tua vida, conhece o teu coração, conhece a tua alma, conhece os teus sentimentos, conhece os seus pensamentos. Há um Deus que os pensamentos dele excedem as areias do mar. Há um Deus que conhece você profundamente. Há um Deus que conta todas as estrelas e chama todas pelo teu nome. E são mais de 100 bilhões de galáxias e bilhões e trilhões de estrelas. Ele chama todas pelo teu nome. As Escrituras de Deus diz que Deus conhece você pelo teu nome. Você é uma criação supervisionada. Ele diz que você é muito bom. Agradou o coração do Senhor. Nós somos criaturas que agradaram o Criador. Ele ficou feliz com a criação. O Espírito de Deus aprovou a criação. Selou, autenticou e disse, eis que façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra, sobre toda a obra da criação. É daí que eu falo com você que essa ideia de examinar, a gente não pode se contrapor na ciência, né, Baracho? A gente quer que tenha físicos aqui, médicos, advogados, professores, astrólogos, todo tipo de estudiosos, porque Deus, quando ele criou a Terra, o cosmos, ele diz para nós dominarmos. Então, quando os cientistas criam um acelerador de partículas para estudar, embora às vezes não tenham um entendimento profundo de Deus, é esse dominar. Então, quando uma sonda vai para Marte, vai para outro planeta, é o dominar, colocar o cosmos na nossa mão. Embora nós não vamos ter capacidade nunca de conhecer todo o cosmos, nós conhecemos só o chamado universo observável, mas o desejo de Deus é que a gente realmente crie avião, crie carro, examine as partículas, que esse mundo seja transformado pela sabedoria que ele nos deu. Né? Tem muita gente que fica aí batendo contra a ciência, fica usando computador, pega uma gripe, vai no médico, pelo amor de Deus, gente, fica usando iPhone, né? Joga o iPhone fora, me dá tudo aí, estou recebendo. É contra a ciência. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea, atestando mais uma vez para a criação. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por causa da vontade de Deus, mas por causa de quem a sujeitou, aliás, ok? Vamos seguir em frente aqui, mais uma coisa. Existiu um momento da criação nas Escrituras e também no Big Bang existiu. Isso é interessante. Nas Escrituras houve um momento onde o cosmos passou a existir e também na teoria do Big Bang houve um momento onde o cosmos passou a existir. Não poderá ser negado um agente criador que era antes da singularidade, do nada. Pois nada surge do nada, a expressão do latim ex nihilo, não tem como nada surgir do nada. Eu quero que descubram aí como fazer uma partícula do nada mesmo, porque realmente esses caras vão ser Deus.
Daí eu vou deixar de adorar a Deus e vou passar a adorá-los. Para que eu vou adorar a Deus se o homem, a partir do nada, vai ter condição de criar um cosmos, um universo? E podia criar uma S também, né? Aí adorar mais bonita ainda. Não vai criar. Nada surge do nada. Só Deus, pela sua palavra, tem o poder de criar a partir do nada. Só Ele pode trazer existência. Só Deus pode mostrar a tua glória e grandeza a partir do nada. Segundo as Escrituras, havia um caos, face do abismo. Por que não pensar que essa face do abismo era um grande buraco negro ali? Deus trabalhou sobre ele. E deixou alguns bem ali pequenos para a ciência evoluir, estudar, analisar e fundamentar algumas teorias, como uma teoria que abalou o mundo da física aí, que foi a colisão entre dois buracos negros, um com o outro, e liberou uma onda de flutuação cósmica, que eles falam que em torno de 1,2 bilhões de anos atrás, e eles puderam detectar essas ondas, e aí os caras ficaram maravilhados. Pela primeira vez o universo falou conosco. Não tem que estar impressionado com o Cosmos fala, tem que estar impressionado que o Deus de Israel fala conosco. Criação! Por isso que lá em Romanos capítulo 1, Paulo diz, entregou eles aos seus pecados, à sexualidade, a questão LGBT, por quê? Amam mais as criaturas do que o Criador, a criação. E eu vou ficar maravilhado quando Deus fala comigo. Não porque vem uma onda de uma fusão de um buraco negro com o outro e pode ser detectado aqui, amém, é ciência, a gente fica feliz, conseguiram, detectaram, inteligência, mas não é o que vai me trazer profunda felicidade e alegria. Segundo as Escrituras, havia um caos, um abismo. Se existiu uma explosão, conforme declara a teoria, ok? Certamente Deus ocasionou a tal explosão. E se não existiu, ele criou sem a necessidade de interpretar. Aí não precisa interpretar, ok? Para que interpretar? Porque se foi criado, ele criou, não tem necessidade de interpretar. Só há se existiu uma explosão, uma expansão, como uma grande bexiga, e nós estamos dentro desse cosmos. E aí é uma necessidade de explicar que entra a teoria da física, os cientistas, que aqui surjam físicos, gente que estuda mecânica física, que compartilhe com os pastores as novas teorias, o que está surgindo, então vamos ficar muito felizes. Agora, se não houve, ele criou do mesmo jeito e não tem necessidade de explicar. Deus criou e ponto final. Os céus e a terra. As leis da física não se explicam além da singularidade. Já falei isso. Não pode ir além da singularidade ou desse ponto zero. Então, negar a singularidade e evoluir para um universo que sempre existiu, isso será uma negação de todos os esforços da física. Por quê? Isso aqui. Bem, as leis da física não podem ir além da singularidade. Ela estudou todo o tempo, anos e anos, para chegar a essa conclusão. Houve investimento, pessoas estudaram, sentadas nos bancos das universidades, as grandes universidades, Harvard, Oxford, vamos colocar Brasil, FPE, para não ficar por fora aqui, o FMG, para chegar a essa conclusão, que o universo surgiu do nada. Lá em Manaus, acho que não tem federal, né? Não tem federal em Manaus. O Brasil começou em Manaus. Glória a Deus. Aleluia. Os índios são os primeiros habitantes do Brasil, gente. Não são os portugueses, não são os alemães, não são os africanos, não são os escravos, são os índios. Né? E eu estou conversando com o pastor, achei até engraçado. Todo mundo tem a mania de falar, eu sou descendente de alemão, eu sou descendente de português, né? Eu sou descendente de polonês, mas todo mundo tem vergonha de falar, eu sou descendente daqueles que vieram nos cargueiros e navio, apanhando, da qual é a minha descendência do baracho. Somos criaturas de Deus, a imagem e semelhança. Então, se, baracho, pastor, se eles negaram a singularidade que eles chegaram a ela, ao nada, ok? Para partir da ideia de que o universo sempre existiu, aí negou todo o esforço, investimento, acelerador de partícula, vai negar o trabalho de todos esses homens como Einstein, o criador da teoria do Big Bang, vai negar tudo isso aí. Chegou ao nada, nos frustramos. Então agora o universo sempre existiu. Talvez Carl Sagan, um dos maiores pensadores da cosmologia, ele já tivesse uma percepção disso aí. Porque ele deixou uma frase muito interessante. O cosmo é tudo que existiu, que existe e sempre existirá. Talvez ele já tinha uma percepção. E basicamente a ideia seria essa.
Porque se você parte do Big Bang, você bate na parede da criação. Você vai para a singularidade. Aí tudo partiu a partir do nada. E aí fica muito complicado. Aí não tem mais para onde ir. Aí não tem mais onde a mecânica quântica aí, a física quântica, a ciência aí. Porque chegou no zero, chegou na singularidade, não tem como. E daí se partir para a teoria dos novos físicos que o universo sempre existiu, tudo isso aqui vai ser jogado no lixo. Acelerador de partículas, anos e anos de estudo, de pensamento, vai jogar tudo no lixo. Tanto que a comunidade científica já rejeitou os físicos. Não, essa teoria não pode. Porque vai negar todo esse trabalho. Toda a ciência que, na verdade, chegou à verdade. Chegou ao que a Escritura diz que a Terra, o universo, o cosmos foi criado a partir daquilo que não existe, do nada. Que seja a singularidade esse nada, que seja outro nada. Deus fala, inclusive, que existe menos que nada. Se eles não estão conseguindo explicar o nada, muito menos o menos que nada. Pelo amor de Deus, né, Júlio? Daí vão ter que ser deuses para explicar. Mas veja bem, gente, não tem como encaixar a questão. Eu até entendo que esse universo como processador de informação é uma teoria interessante, porque vai se encaixar bem depois do haja luz. Quando tudo estava organizado, funcionando segundo as leis da gravidade e muitas outras leis que regem o cosmos, poderia se encaixar como um universo inteligente, que interage entre si, entre partículas, toda essa questão aí. Agora, negar tudo isso, você vai jogar tudo na lata de lixo. Por isso que a gente precisa estudar a Bíblia e encaixar no que está sendo estudado. O universo que sempre existiu, conforme essa teoria, ele é infinito e não se expande. Ok? Mas daí o cara está querendo dizer que ele se expande. Se ele se expande é porque ele teve um início. Porque, segundo essa teoria, descobriram que veio de um ponto e foi se expandindo. E depois o americano observou, na verdade, que as galáxias se afastavam. Quanto mais distante, mais se afastavam. Que então o cosmos se expandia. Mas espera aí. Se o universo sempre existiu, né, não teve um criador, ele se autocriou. Tem muita gente doida. Tem aquele que, baseado no filme Teoria de Tudo, aquele que fica na cadeira, no computador, tem esse filme também bem interessante, ele fala que o universo se autocriou. Pelo amor de Deus. Ele assume? Eu não, acho que nem prestei atenção, acho que não. Ele é bem ateu, ele é bem cético. Se o universo é infinito e não se expande... Mas para ele será preciso explicar a teoria da inflação, porque esse teórico ele diz que o universo se inflou. Se ele se inflou, ele partiu de um ponto pequeno, como a teoria do Big Bang. Logo se voltará novamente à ideia da singularidade, porque se ele se expandiu, ele existe e se expandiu, teoricamente vai voltar a teoria da singularidade, a teoria do nada, que é onde as escrituras afirmam que o cosmos surgiu do nada. Vamos estar quase finalizando aqui. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Deixa eu dar uma voltada em mais uns textos aqui. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado para ele, para a glória dele. Já lemos isso. Colossenses 1:16. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Deus imprimiu sua palavra na matéria no princípio da criação do universo, e suas leis sustentam desde a criação a coisas visíveis e invisíveis. Deus não faz nada sem a sua palavra. Ele fez o céu e a terra, tudo que existe, através da sua palavra. Tenha consciência disso, gente, que isso aqui não é um livro para ficar brincando, ficar em cabeceira de cama. Fica aberto no Salmo 91. Deus criou tudo pela sua palavra. Isso é um livro para ser lido, para ser meditado, de dia e de noite, para ter cuidado de fazer tudo conforme isso aqui está escrito. Isso aqui explica as leis da física, da mecânica quântica, da medicina, tudo quanto é tipo de ciência está contido aqui. Só precisa examinar e estudar. Você pode ver o Big Bang aqui à luz das Escrituras. Você pode ver diversas teorias aqui à luz das Escrituras. Quando descobriram que a Terra era redonda, o profeta Isaías já falava há mais de 700 mil anos antes de Cristo. Ele é aquele que se assenta sobre o globo da Terra. Tem muita coisa que você vai ver falando nas Escrituras que descobriram, mas já estava aqui. Tem muita coisa aqui dentro que você não faz noção.
Por isso, Mike, eu gosto de me dedicar às Escrituras. Eu me dedico muito às Escrituras. A minha vida é as Escrituras. E aí, quando você vai estudando e descobrindo essas questões, você vai desejando mais a palavra. Você vai vendo que tudo está na palavra, a vida está na palavra, tudo é criado pela palavra. Ele é a palavra, Cristo é a palavra, Ele é a Torá, Ele estava no Éden, Ele estava no princípio. Ok? Então Deus faz tudo pela sua palavra. A palavra de Deus é o espírito e vida que estava no início da criação. E a vida veio pela palavra da boca de Deus. Estamos nos últimos pontinhos aqui. Acho que vocês estão bem cansados com essas teorias aí. Pois te tenho sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Salmos 71:6. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alpacas, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Ok? Lucas 22:35. Quando Jesus fala, vai, não se preocupe com nada, porque o nada para ele existe, ele vai te suprir. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Mas nada para Jesus, nada para Deus é por onde Ele faz. Então você tem alguma coisa. Você que não tem nada, saia daqui essa noite pensando que você tem tudo. Porque você tem Deus. Você tem o Espírito do Senhor Jesus. Finalizando, eu quero ler esse texto aqui, e eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Eu vou ler e vou orar com vocês nessa noite. Esse texto aqui é tremendo. Para finalizarmos a nossa ministração. Vede que não rejeiteis ao que fala, ok? Porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus, a voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido dizendo: ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis. Ok? Pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e temor. Pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 25, 29. Aqui fundamenta tudo que eu falei, talvez em 1 hora. Tudo aqui nesse texto. Fecha os teus olhos e teme e reverencia esse Deus, que é o Deus da tua vida, que te criou a partir do nada, que te trouxe à existência, para que você o adorasse, o amasse. Ele é perfeito, Ele é Senhor, Ele é soberano. Entenda essa noite que você com Ele, você tem tudo, porque Ele é tudo na tua vida. Entenda que você tendo a graça dEle, você tendo o amor dEle na tua vida, você tem Ele. Você tem Ele. Entenda que você tendo o Espírito Santo, você tem Ele sobre você. Entenda que você tendo a palavra dEle, você tem Ele. Porque dEle e por Ele são todas as coisas. Você foi feita para a glória dEle, para a honra e para o louvor dEle. Ele criou tudo pela palavra da sua boca. Ele soprou e disse: haja vida e houve vida.